Olá a todos, eu sou Marconi Santiago e esse é o Coffee and Rio, o podcast oficial do Grupo Refrativa Rio. Hoje eu estou aqui com ela que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, de Apucarana para o Mundo, Cláudia Morgado. Olá a todos. E também com a minha queridíssima Alicia Pedral, que está aqui com a gente hoje. Estou muito feliz, Alicia, de estar aqui com a gente, finalmente, para a gente conseguir gravar esse podcast com o time completo. Olá a todos, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui, né? A gente que começou gravando desde o primeiro episódio do Coffee and Rio, na condições época... menos chiques, menos elegantes, digamos. Exatamente, a gente começou na época da pandemia, né? E agora voltar aqui e ver essa nova versão, super chique, né? No estúdio, em vídeo, estou super feliz. E principalmente de ver o tanto que o podcast Coffee and Rio cresceu nesses anos, né? O Marconi tem os números aí dos downloads e views... Mais de 60 mil downloads e agora com essa versão em vídeo, é impressionante como é que a gente alcança ainda mais gente. Você falou, vale até a pena o pessoal ouvir lá o nosso primeiro episódio lá no podcast no Spotify, por exemplo, que aliás a gente colocou no ar em 29 de março de 2020. A gente foi bastante pioneiro nessa ação também, que era naquele momento uma das maneiras de se comunicar, né, com as pessoas, né, passa rápido, né, mas a gente esquece, né, como é que era mais difícil a gente se comunicar. A gente foi estudando, encontrando ferramentas para chegar até as pessoas. Foi assim, por exemplo, que a gente chegou até a Cláudia, que hoje está aqui. A gente fez um curso online naquela época, né? De uma maneira bastante pioneira, né? Foram 2 dias com aulas gravadas em 3 idiomas, com 3 salas diferentes. E foi assim que a Cláudia chegou até a gente, pela primeira vez. Eu fiz esse curso mesmo e estou bem feliz de estar aqui com vocês, né? E hoje a Alicia estando aqui... que é uma pessoa que inspira tanto, assim, e me ajuda tanto, né, nessa jornada junto com o Refrativa Rio agora. Obrigada, todo o time é muita inspiração, né, e nessa época eu tava ainda em Cleveland e tava bem no comecinho mesmo, né, no comecinho do doutorado, no comecinho das pesquisas e até de ajudar na organização do curso Refrativa Rio, que a gente precisa falar sobre o curso, mas só continuando, né, eu tenho vários amigos que falaram assim, nossa, o podcast de vocês foi o primeiro podcast que eu vi na vida, eu não sabia nem o que era podcast, hoje em dia é uma coisa tão comum, né? A gente tem essa ferramenta, mas realmente, assim, que bom ver o tanto que cresceu, continua, e eu quero vir mais vezes aqui no Rio para gravar, que eu achei chique. Você é convidada fixa, né? Você é parte do nosso time, na verdade. Você sabe que você é parte de tudo isso. Mas o que a gente vai falar hoje, Cláudia? Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre defeito epitelial persistente, que... Bom, é uma complicação, né? Ninguém gosta de complicação, mas a gente precisa saber como que a gente faz para manejar. Mas antes, eu quero lembrar a todos que esse e outros assuntos são falados com muito mais profundidade no curso Refrativa Rio, de 26 a 30 de março de 2025, que está sendo preparado cheio de coisas especiais, com muita profundidade. Viu, Cláudia? O ET Labs. Você sabe que um dos pontos legais do Refrativa Rio foi que a gente já há muito tempo, né, determinou aulas específicas sobre retratamento, sobre complicações, dividindo as complicações entre complicações relacionadas à ablação de superfície, complicações relacionadas à lamela, complicações relacionadas à lentícula. E esse assunto sobre o qual a gente vai conversar hoje aqui é um assunto do dia a dia. Então é tão legal a gente conseguir trazer isso com profundidade no Refrativa Rio. A gente hoje, você vê, a gente está aqui no fim da tarde gravando esse episódio, a gente ficou o dia inteiro hoje só discutindo questões logísticas de Wet Lab. A minha dica cultural hoje tem a ver com todo o nosso carinho, que a gente, aquilo que a gente aplica, né, para que o Refrativa Rio seja o que ele é hoje, né? Então, a gente lembra, né? Quem quiser se inscrever, entra lá no nosso site refrativario.com. O curso vai ser de 26 a 30 de março e, de novo, mais de 100 aulas, mais de 40 Wet Labs, né, Alicia? A gente está trabalhando profundamente para que a gente consiga fazer um evento ainda melhor em 2025. E é bem verdade isso, né? Porque, assim, embora a gente não queira lidar com as complicações, eu acho que, assim, quando a cirurgia refrativa ela vai bem, não vou dizer que é fácil, né? Senão vou tomar uma chinelada aqui do Marconi. Assim, não que seja fácil, mas, assim, quando a cirurgia refrativa vai bem, tá ótimo. Mas o problema é que, quando tem alguma complicação, a gente tem que estar preparado para isso, tem que saber lidar. Isso é o que realmente vai fazer um diferencial da gente saber como lidar, e mais importante que isso, evitar essas complicações, que a gente discute muito isso. Muitas delas podem ser evitadas, né? Se a gente estuda, se a gente treina bastante, então a gente vai ter esse momento. E como o Marconi falou, hoje foi o dia inteiro
da gente discutindo, né? Essa parte de... Só questões de logísticas, essas assim, não é nem... curso. Sabe, é uma coisa que as pessoas às vezes não têm ideia da magnitude, né? Do nível de complexidade. Mas você falou num ponto que eu acho que já é legal, já entrando um pouco, eu sei que a Cláudia tem o nosso roteiro aqui, mas você falou um ponto tão legal, Alicia, que eu acho que assim, sabe, dentro de uma razão de chances, assim, complicações vão acontecer. É exatamente a forma como a gente lida com a complicação que vai interferir no resultado, que vai definir o resultado visual do paciente. Então, se você tem entendimento para reconhecer rapidamente qual é a complicação, qual é a situação indesejada, e depois do reconhecimento, como que você maneja isso, esse cenário é bem interessante. E claro, tem um subgrupo de situações indesejadas para as quais, felizmente, existem ferramentas de prevenção muito eficazes. Sim, antes de você começar a falar propriamente do assunto, Marconi... Eu que vou começar? Claro. No meu roteiro tá assim, tem que ser assim. Tá no teu roteiro? Tá no meu roteiro. Falar sobre esse assunto. Eu queria falar que no final de semana, né, eu tava estudando um pouco mais e coloquei lá no PubMed defeito epitelial persistente pós-PRK e apareceram 15 artigos. 6 deles estavam envolvidos o Marconi, o Dr. Wilson e alguns Alicia também. Então, eu acho que cicatrização da córnea, né, é uma linha de pesquisa aí de vocês e a Alicia também complementou bastante isso. Então, parece que eu tô no lugar certo para saber isso hoje. E é legal porque tem muito a ver, né, na verdade, são longos anos estudando o processo cicatricial de um modo geral, né, parte, por exemplo, da tese da Carla tem a ver também com com a parte do processo cicatricial que, em última análise, pode interferir também no defeito epitelial persistente, né? Entendendo melhor como que é o processo de cicatrização pós-ablação de superfície, pós-PRK. E para a gente começar, então, Marconi, você tem dado da epidemiologia, eu sei que é raro, mas pós-PRK tem um dado sobre isso? Primeiro, assim, Cláudia, esse é um assunto, né, como você viu mesmo, a gente gosta muito de conversar sobre isso. Primeiro é legal a gente definir sobre o que a gente está conversando. A gente está falando sobre o defeito epitelial persistente, né, que vai ser o caso do paciente que fez cirurgia de ablação de superfície com remoção epitelial, em cuja a recuperação epitelial não ocorre dentro da primeira semana. Nesse grupo, a gente começa a chamar de defeito epitelial persistente, ou seja, que dura mais do que uma semana pós-remoção realizada pelo cirurgião, ou que aparece em algum momento tardio depois do processo cicatricial já realizado. E dentro desse grupo, o dado que a gente tem mais confiável é de mais ou menos 1,4 casos de defeito epitelial persistente para cada 1.000 cirurgias de ablação de superfície de PRK. E assim, acho que uma coisa que a gente até citou, né, falando um pouco, tem como prevenir isso, como que o que a gente pode fazer no pós-cirúrgico ali para que a gente evite que essa complicação aconteça? Eu acho que um dos pontos principais de prevenção é na consulta mesmo, antes que a cirurgia aconteça. E aí eu defino pelo menos 5 pontos de atenção para o cirurgião de segmento anterior, de cirurgia refrativa, pensando, né, eu diria, redução significativa do risco de defeito epitelial persistente. O primeiro e mais importante é entender o paciente com risco de doença ocular herpética. Então, qualquer sinal, um histórico relevante, e independentemente até do paciente conseguir relatar bem, qualquer história que te coloque num lugar de suspeição, vale a pena a gente já iniciar o processo de profilaxia. E aí, sobre a profilaxia do paciente herpético, rapidamente, né, assim, lembrando que a gente considera a cirurgia refrativa em quem não tem histórico de doença ocular herpética por pelo menos 1 ano, né, nenhum tipo de quadro ativo por pelo menos 1 ano. Ontem mesmo eu recebi por mensagem, por WhatsApp, né, um caso como esse, né, para comentar. E aí, como é que a gente vai fazer essa profilaxia? Esse é um assunto que eu acho legal. A gente vai iniciar, o ideal é a gente deixar esse paciente bem coberto, com medicação antes e depois da cirurgia. Então a gente pode fazer o aciclovir, 400 mg 2 vezes ao dia, que eu acho que é uma medicação fácil de encontrar. O paciente se sente, eu acho, num cenário de conforto para
para posologia, porque a gente tem que pensar sempre que o paciente que a gente vai passar a medicação, ele vai usar essa medicação. E o Valaciclovir ou o Valaciclovir 500mg uma vez ao dia. E aí 2 semanas antes e até 2 semanas depois, ou até o tempo que o paciente estiver usando corticoide. Só que aí tem uma nuance aí que eu acho que é interessante. A meia-vida do aciclovir é mais ou menos 2 a 3 horas. E a do Valaciclovir é só 30 minutos mais que isso. Então, hoje já tem um grupo grande de pessoas considerando que a gente não faça só nem 2 vezes ao dia o aciclovir, e nem somente uma vez ao dia o Valaciclovir, que a gente possa fazer 3 vezes ao dia para ter uma cobertura dentro do dia ainda maior do aciclovir de 400, e 2 vezes ao dia, se for o caso da escolha pelo Valaciclovir de 500, fazer 2 vezes ao dia. Então aumentando a dose diária. Aumentando a dose diária, mantendo a mesma dose por tomada, né, mas fazendo mais vezes ao dia. E existe um outro grupo, então por conta exatamente da meia-vida da medicação, de 2 a 3 horas no aciclovir e de só 30 minutos a mais no Valaciclovir. Então eu passaria... Isso no pós-operatório? Não. No pré também? Fazendo para todo o esquema profilático, nas semanas pré e nas semanas pós. O que eu estou dizendo é, ao invés de fazer o que já é bem conhecido, né, de 400mg 2 vezes ao dia com aciclovir, ou 500mg uma vez ao dia do Valaciclovir, é por conta dessa meia-vida, que é um pouco mais curta do que se imaginava, fazer uma frequência um pouco maior. Então o aciclovir passar para 3 vezes ao dia e o Valaciclovir 2 vezes ao dia. E aí fazer 2 semanas antes ou 2 semanas depois, ou até quando o corticoide durar. Tem uma outra nuance nesse aspecto sobre o paciente com doença ocular herpética e profilaxia, que é o paciente renal. Tem que lembrar, se esse paciente tiver algum histórico de doença renal, aí nesse caso é o contrário, né? A concentração da medicação vai ficar mais tempo ali disponível. Então você tem que fazer ajuste de dose. Eu recomendo uma análise combinada com o nefro, né, para que isso seja modulado de uma maneira mais adequada. Então, assim, posso te interromper aqui um pouquinho? Eu ia falar só que eu acho que isso que você falou da meia-vida é muito importante, porque muitas vezes a gente pega, né, paciente que está usando 800mg, mas de uma tomada só, né? 2 comprimidos uma vez ao dia, ou os 4, se for, enfim, o de 200 e não de 400. E é importante explicar exatamente isso, que é o de 12 em 12 horas, ou no caso, fazendo esse ajuste, como você falou, e a questão do corticoide também. E aí lembrar que é não só para o paciente, né, por exemplo, candidato à cirurgia refrativa, mas também outros tipos de cirurgia, entendeu? Ou o paciente, por exemplo, pós-transplante, que normalmente a gente acaba deixando o corticoide por um período maior. Então, os estudos até falam que se você for deixar a prednisolona 1% mais que 3 vezes ao dia, você já precisa estar com essa profilaxia também, né? Só lembrando, assim, só para complementar. Muito bom. E dando sequência, dentro desses 5 pontos, assim, que eu acho que são importantes, se a gente lembrar para profilaxia, o paciente com controle pobre da diabetes. Então, primeiro, né, primeiro e mais importante, né, é a doença ocular herpética. Fazer a profilaxia, que é um fator de risco altíssimo para o defeito epitelial persistente. Segundo, então, o paciente com doença ocular herpética não controlada, lembrar que hoje a doença ocular herpética com controle pobre, né, digamos, porque a doença não controlada é contraindicação absoluta para cirurgia refrativa. Uma nuance sobre isso é que um dos aspectos sobre os quais, quando a gente fala sobre a refração oscilando muito, na verdade, não é que aquele paciente, o problema não é aquele paciente mudando de grau, o problema é a refração oscilando muito, ser sinal de 2 coisas. Ou que essa córnea está encurvando, ou seja, esse paciente tem algum tipo de doença ectásica, ou 2, esse paciente tem diabetes. Então, diabetes é um ponto bastante importante. Tem um trabalho muito bem feito, que mostrou em pacientes não controlados ou com controle pobre da diabetes, 47% evoluindo com defeito epitelial persistente ou erosão punctata. Então é um grupo sobre o qual... número considerável. Um número bastante considerável. Então a gente precisa ficar bastante atento nesse grupo também. Terceiro, mas não menos importante, são situações onde a gente tem desconforto na superfície ocular. Então, quadros de olho seco importante, obviamente rosácea, blefarite importante. São situações onde tem a superfície ocular fora dos seus padrões normais. Isso, por exemplo, é relativamente comum no consultório. Pode ser facilmente negligenciado, né? Se o paciente não tiver um quadro com sintomas, muitas vezes o médico que faz o pré-operatório pode não ver com a devida atenção os sinais,
né? E às vezes há até uma dissociação entre sinais e o grau avançado daquele quadro de doença de olho seco. Então, a gente precisa ficar bastante atento com isso também. Quarto, o paciente com doença autoimune. Lembrando que, para a gente pensar em cirurgia refrativa no paciente com doença autoimune, ele tem que estar sem doença, por pelo menos, sem quadro ativo de doença, por pelo menos 6 meses. Não pode ter comprometimento ocular da doença, porque esse é um outro ponto bastante importante, né? Várias dessas doenças autoimunes eventualmente podem evoluir com comprometimento ocular. E quinto, do ponto de vista... Vocês querem falar alguma coisa? Estou falando muito tempo. Não, pode falar. E quinto, como quadro de prevenção, assim, que eu acho que dos pontos mais relevantes pensando em cirurgia refrativa com excimer laser, que é a condição neurotrófica. É muito comum a gente associar a condição neurotrófica ao LASIK, mas a gente já viu na literatura, uma grande contribuição vem dos nossos trabalhos, um dos trabalhos foi a tese da doutora Carla Medeiros, mostrando que a gente pode ter essa condição neurotrófica em paciente pós-PRK, não somente pela remoção das delicadas fibras, que a gente já realiza na própria remoção do epitélio, incluindo o plexo subbasal. Além disso, a gente tem a própria ação da ablação, chegando ali em pelo menos estroma médio, dependendo da profundidade. E 3, o processo de morte axonal, inclusive morte axonal retrógrada, que invade a área que vai além da área ablada. Então esses 3 pontos levam a uma condição neurotrófica importante. Então tudo isso junto, né, para a gente pensar nessas condições, nesses fatores de risco para o paciente eventualmente desenvolver defeito epitelial persistente. E é muito mais, assim, por mais que esses números de prevalência possam parecer poucos, cara, quando a gente quando a gente começa a operar, você começa a aumentar seus números de cirurgia, você pode entrar nessa estatística, assim, né? Então a gente precisa estar bastante atento. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, além do defeito epitelial persistente, ele aumentar o risco, né, da gente ter todas as outras infecções secundárias que podem acontecer por ter aquele epitélio aberto. Além disso, tem uma maior chance daquele paciente evoluir com um raise mesmo, com a cicatriz ali, porque aquele defeito epitelial persistente vai favorecer o maior influxo do TGF-beta, né? E aí, com isso, tem a diferenciação dos fibroblastos e dos fibrócitos nos miofibroblastos, né? Que a gente sempre fala que são aquelas células que elas acabam cursando com a diminuição da transparência da córnea, por ter uma diminuição da cristalina nessas células e também por depositar a matriz extracelular de forma totalmente desorganizada. Então isso não é nem achômetro, né? Isso é uma coisa que já é comprovado nas pesquisas, né? Não só do nosso grupo, mas também no nosso grupo. Lá quando a gente fazia alguns trabalhos que a gente estava avaliando coelhos com PRK, os coelhos que depois de 7 dias não conseguiam evoluir com a recuperação epitelial, né? Que mantinham um defeito epitelial persistente, a gente precisava excluir no nosso estudo, mas quando a gente sacrificava, a gente estudava essas córneas também. E comparando o mesmo time point, né, o mesmo período daqueles coelhos ali, a gente via muito mais miofibroblasto ali do que nas córneas do mesmo período, na mesma cirurgia. Ou seja, realmente o influxo do TGF-beta fazia muito mais miofibroblasto. Então isso também é um ponto pra gente pensar e não deixar aquele defeito epitelial tanto tempo. Além da gente não querer, né? Primeiro a gente quer conforto pro paciente, não quer que ele fique ali com aquele defeito e tendo dor, muitas vezes por causa daquilo ali. A gente não quer que tenha uma infecção secundária e acabe pegando uma coisa pior. E até nos pacientes que às vezes até não sendo pós-cirúrgico, por exemplo, úlceras, essas coisas a gente quer tratar, fechar logo, exatamente porque depois a gente fecha, a gente fala, ufa, a gente conseguiu fechar ali o defeito, quando a gente vai ver uma baita cicatriz, exatamente por conta desse influxo, né? Então, isso também é um ponto muito importante pra gente quando considerar. A gente for, sem dúvida, Alice, é um ponto muito legal mesmo, e até quando a gente for falar de tratamento, é legal a gente ter esse conhecimento fisiopatológico para entender, né, que medicações a gente pode fazer para, de alguma maneira, evitar que esse paciente, ou diminuir muito o risco que esse paciente desenvolva esse processo cicatricial de opacidade. E aí acho que vai entrar bastante a questão da losartana. A gente vai falar mais sobre tratamento, mas Cláudia, acho que é legal você compartilhar a sua experiência também com isso. Assim. Eu achei legal que a gente, né, falou um pouco sobre a profilaxia, né? A Alicia falou agora um pouco sobre como a gente deve por que a gente deve tratar isso, né? Até pensando nas complicações, se esse defeito acaba ficando por mais tempo.
E antes da gente falar do tratamento, eu vou falar um caso para vocês de um paciente que era um paciente com alto astigmatismo, um paciente masculino, 28 anos, um paciente que tinha uma ametropia de menos 1,25 de miopia com menos 4,75 a 170, então astigmatismo a favor da regra, no olho direito, chegava a 20/20 de visão, e o outro olho menos 2,5 com menos 5 de astigmatismo a 10, também 20/20 de visão. Ele tinha uma topografia bem regular, era uma gravata borboleta bem simétrica, e com e com um astigmatismo bem corneano mesmo. O K1 mais ou menos de 40, o K2 de 44,5 e no olho direito, e no olho esquerdo o K1 39,7 e um K2 de 44,2. Então, um astigmatismo bem corneano mesmo, e uma paquimetria bem espessa. Era um paciente que tinha um ponto mais fino aí de 586 no olho direito e 590 no olho esquerdo, tá? Esse paciente, eu acabo tendendo a indicar sempre LASIK quando eu consigo, né? Quando o PTA permite, eu sempre indico LASIK para esses pacientes. Porém, por uma circunstância, exato, do plano de saúde e tudo mais, acabou que o paciente PRK. Evoluiu bem a cirurgia, tudo tranquilo. Eu sempre peço para tirar a lente ali no 6º dia, mais ou menos, de pós-operatório. Tirou a lente, e aí no outro dia voltou no consultório, queixando que estava com o olho incomodando, tudo. Fui ver, um dos olhos estava com defeito epitelial. Eu acabei, como conduta, aumentei a lágrima, né? Aumentei a lágrima sem conservante e mantive e recoloquei a lente. Mantive a lente. E pedi para ele voltar em 2 dias. Com essa frequência maior, tanto da lágrima artificial. Já tava... Oi? Já estava sem conservante. Mas eu aumentei um pouco a frequência, mantive os outros colírios, acabei mantendo o antibiótico também, porque eu coloquei a lente de novo, e para voltar em 2 dias. Tirei a lente, fechado. No outro dia o paciente volta, mesma coisa, com o epitélio aberto. Antes da gente falar as opções de tratamento, né, e falar o desfecho do caso, acho que dava para vocês compartilharem um pouco também da conduta de vocês, e pra gente dar desfecho para isso também. E aí, Lícia, fala um pouquinho pra gente. Então, eu ia falar que, em geral, né, sempre que a gente vê um paciente com defeito epitelial persistente, na minha cabeça sempre vem o herpes, né? Eu acho que é legal a gente estar conversando isso aqui no podcast, porque isso tem um alcance para todo mundo, todos os lugares, né? A Cláudia, ela acompanha muito o Marconi no consultório, mas, né, não é todo mundo que tem essa sorte, né? Eu mesma fiquei muito tempo em Cleveland, não consegui acompanhar assim, e exatamente nessas discussões a gente vai aprendendo muito. Então eu vi muito dessa conduta, e hoje em dia, sempre que me perguntam se um defeito epitelial persistente, eu falo: o paciente tem herpes, já tratou, e até mesmo quando não tem herpes, é importante às vezes a gente começar, né? Questionar se não tem insuficiência renal para ajuste de dose, e se não tiver o mal, entre aspas, assim, o malefício da medicação é tão pequeno que vale fazer aquele teste terapêutico, né? E aí eu tive um caso muito parecido, já meu, e também de alguns amigos. Teve um amigo meu que ele falou: olha, eu tive isso, o paciente defeito epitelial persistente. Aí ele falou exatamente isso, ele: aumentei o gel, aumentei o lubrificante sem conservante, coloquei a lente. Você recomenda mais alguma coisa? Eu falei: sim, recomendo o aciclovir, tratar para herpes. Aí o paciente voltou, 48 horas depois do que ele tinha feito, ele ainda não tinha se comunicado comigo, igual o quadro. Daí ele fez exatamente o que eu falei e fechou, né? E quando ele foi questionar, o paciente tinha história de ter tido herpes labial. Então, isso que o Marconi falou é muito importante. Na anamnese a gente ia perguntar, mas, claro, às vezes passa ali, né? Tanta coisa que a gente tem que perguntar para a cirurgia refrativa que pode passar, mas é importante, quando você perceber esse defeito, você pensar em herpes, e não só pós-refrativa. Por exemplo, às vezes os meninos vêm me mostrar lá no BOIS, um pós-transplante, não tá epitelizando. Eu falo: vamos tratar para herpes? E muitas vezes fecha, né? E só mais um ponto, né? Se me deixar falar, eu vou falar bastante aqui. Lícia, eu conheço você há bastante tempo, e sei que você... Se deixar, você vai falar para sempre. Então, tá tudo bem, exceto o tempo que a gente tem aqui do nosso podcast. Fora isso, você deixa pode eu acrescentar o Marconi falando que você vai falar muito mais que eu, né? Mas, ele falou 5 pontos na anamnese, eu queria só acrescentar, eu já vou puxar o gancho pro podcast que a gente gravou lá atrás, sobre gravidez e cirurgia refrativa. Outra coisa muito importante de perguntar,
né? A gente atende muito paciente jovem, né? Perguntar também se tem a possibilidade de estar gestante, porque frequentemente, né? A gente faz os exames, faz tudo, quando vai fazer a cirurgia, o paciente, tô com poucas semanas de gestação, acha que não tem influência, porque é só um laser ali. Então é importante falar isso. Você falou sobre o aumento de curvatura, né? Então tem um podcast para quem quiser escutar depois, mas é isso, né? Podcast sobre tá ótimo. Só se você quer falar, né? Mas é isso, né? Tem alteração, né? Hormonal, então também pode ter. Alteração refracional, aumento de curvatura, aumento da espessura da córnea. Então, assim, não é recomendado, é contraindicado mesmo. E não só durante a gestação, mas também no período, enquanto ela está amamentando. Ali a gente precisa esperar O que você tem de informação privilegiada sobre isso, Cláudia? Você que tem sobre isso. Enfim, precisa esperar voltar, né, a refração para os níveis pré-gravídicos, voltar a menstruação, enfim, parar a lactação, mas... Legal, é só uma deixa que a gente tá para publicar um paper sobre dividimos ali entre paciente com PRK amamentando e paciente LASIK amamentando. E o grupo de PRK tem mais de 500 olhos, né? Então tem insights bem legais aí sobre isso. Mas assim, falando um pouquinho sobre o tratamento, Cláudia, só para ficar na tua pergunta aí, que assim, eu acho que é legal, isso que você fez é a conduta padrão. Então assim, o paciente não, você chegou, passou uma semana, o paciente não está fechando, você vai iniciar a lágrima artificial sem conservante, aumentar a frequência, tentar controlar através dessa maneira. Depois, é interessante dar uma olhada na lente de contato. Saber se essa lente às vezes não está um pouquinho apertada. Às vezes só isso já resolve. É uma lente que, em geral, a gente vai usar uma curva base média, né? A gente não tem uma lente medida para aquele paciente, nesse caso de pós-operatório. Então, iniciar a lágrima artificial é avaliar a lente de contato, olhar para o paciente ectoscopicamente falando, ver como é que está a condição palpebral desse paciente. Ver se ele não tem entrópio, ectrópio, triquise, lagoftalmo noturno. É muito importante considerar, ver se esse paciente não tem um quadro que pode ter sido o caso de um quadro de olho seco inflamatório. Nesses casos, o paciente vai se beneficiar muito da ciclosporina para fechar o epitélio. E esse tratamento inicial, eu acho que muitas vezes vai resolver, muitos casos. E aí, quando não resolve, a gente precisa ter em mente, como acho que a grande dica desse podcast, mesmo que esse paciente não tenha relatado que nunca percebeu nada de herpes, nem na história dele, nem no pré-operatório falou nada, nem na história ele lembra, tratamento empírico, e nesse caso eu acho que vale a pena até fazer 3 vezes ao dia já o aciclovir, ou até o valaciclovir mesmo, independentemente. Isso que eu ia falar, da dosagem, né? Assim, dando continuidade, acabei que, né, como não fechou mesmo, né, depois de colocar a lente, fazer tudo isso, eu iniciei o aciclovir e iniciei na posologia de tratamento mesmo. Isso. Você fala dose terapêutica, né? 5 vezes ao dia, 2 gramas. Isso, 400 miligramas, 5 vezes ao dia do aciclovir, ou o valaciclovir, aí de 500 miligramas, 3 vezes ao dia, né? O período eu deixei acho que de 7 a 10 dias. O tempo de tratamento, acho que vale a pena você ir olhando para o paciente, mas é isso. Assim, mais ou menos isso. Dá até para deixar, o aciclovir dá até para fazer numa posologia menor, dá para fazer 3 vezes ao dia, você pode até fazer um pouquinho menor do que a dose de tratamento, e o valaciclovir acho que tem que fazer pelo menos 1,5 gramas, assim, ou 2 gramas, considerando divisão em 3 ou 4 vezes ao dia, ou se você usar de 1 grama, fazer 2 vezes ao dia. Mas é isso, assim, você precisa ficar atento e se não fechou, hoje a gente tem outras opções, né, para considerar. A gente também chegou a conversar sobre isso na época do seu paciente, né, que é a possibilidade de usar o soro autólogo. É também uma ação com resultado bastante interessante. Hoje a gente tem a possibilidade de usar a insulina, né, até hoje ainda tem uma discussão quanto à dose, né, agora mesmo lá em Campinas, onde eu estive recentemente, está sendo feito um protocolo lá com 20 unidades internacionais. Eles usam 25, né? Acho que na USP está usando 10. Alguns nesse protocolo estão usando 20 especificamente, né? Mas varia. Tem gente usando 50. Pode até 100, né? Mas de forma geral, o que a gente mais tem visto nos trabalhos é 1 ou 25. O trabalho 10, principal, o primeiro lá, foi com 1. Né? Exatamente. Então, assim, aí os pacientes que eu tratei, eu comecei com 1 também, que eu falei, vamos a amplitude começar. Aí, né? Mas tem vários trabalhos com 10, né? Então, assim, fica uma amplitude muito grande ali de possibilidades. Mas, de qualquer maneira, acho que vale a pena, assim, considerar, né, o paciente você tratou para herpes, aí não melhorou, você ainda tem as opções de fazer o soro autólogo,
fazer a insulina. De 6 em 6 horas, né? 4 vezes ao dia, de forma geral. Pelo menos 4 vezes ao dia. E os resultados... É interessante isso, porque os resultados parecem bons, mas acho que o mecanismo de ação ainda é bem nebuloso, assim, né? Porque, embora tenha a questão dos receptores análogos, né? E a questão da interferência no IGF especificamente, mas ainda assim a gente ainda precisa entender um pouquinho melhor. E tem a questão do Cenegermin, né, Elícia? Você tem experiência com isso, assim, dessa possibilidade de medicação? Tem o Cenegermin, né, que é um fator de crescimento, só que é uma medicação super cara. Muito caro. Então, acaba que até lá nos Estados Unidos era muito caro para o paciente também. Aqui no Brasil, o pessoal está conseguindo comprar? É difícil, né? Tem que importar. Fica muito caro. Tenho experiência, assim, o Dr. Wilson também não prescreveu para nenhum paciente quando eu estava lá em Cleveland, assim. E até conversando com outras pessoas, né? Tem algumas pessoas que estavam fazendo estudo disso, mas eles falam, olha, o que eu tenho observado, claro que aí já vai para opinião de especialista, né? Não é aquele nível de evidência, mas muita gente dizendo, olha, eu vejo que funciona, a insulina vai tão bem também. Então, assim, eu acho que ainda precisa de mais estudo. Eu acho que o principal fator é o preço mesmo, é o custo. Mas, assim, é muito interessante, muito legal que a gente tenha, muito, muito bom que a gente tenha algumas alternativas, né, medicamentosas antes de terapias cirúrgicas, né? Porque aí também a gente pode fazer recobrimento com membrana amniótica, tassorrafia, tudo isso vai super bem, mas muitas vezes a gente tem pacientes mais debilitados, como foi o caso do paciente que eu tratei com insulina. Era um senhorzinho e encaminharam para mim para fazer um recobrimento com a membrana, só que eu falei, ele tinha uns 90 anos. Falei, vamos tentar primeiro a insulina tópica, e aí fechou, né? E depois eu fiquei acompanhando, ainda acompanhei esse paciente, mas acompanhei de perto, assim, por um tempo, e não voltou mais. Então, quanto tempo, Lícia, esse da insulina? 2 semanas. 2 semanas. Acho que com uns 10 dias, assim, já tava... 4 vezes ao dia, acho que de 7 a 10 dias é o tratamento base. A questão é qual a concentração que você vai fazer. Eu fiz mas você fez hoje em dia mesmo. Eu conversei bastante com o pessoal lá da USP Ribeirão, eles falaram, não, a gente já faz 25 mesmo, é tranquilo. Nesse trabalho lá da USP o pessoal tá fazendo 20, eu sei que tem gente já fazendo 50, é seguro fazer até 100, mas a gente fica numa margem muito grande. Eu acho assim, acho que tem um bom número de trabalhos com 10 e agora um bom número saindo para sair com 20. Talvez seja uma dose interessante, mas é isso, tratar pelo menos 7 a 10 dias. Eu acho que talvez com o tempo a gente passe a ter disponível aqui, mas assim, acho que a grande dica, né, que é bem mais viável, bem mais acessível, é tratar a herpes, assim. Sim. E acompanhar esse paciente de perto, né, abraçar esse paciente, porque às vezes para pegar uma infecção assim é muito rápido também, principalmente se o paciente já foi imunocomprometido, essas outras coisas. Então é um paciente que tem que ver de perto, não tem jeito, né. Ficar atento, porque assim, às vezes o paciente começa com um quadro que é de assim, solução relativamente simples, né? Se você ficar atento, porque se você negligencia, né, deixa esse paciente eventualmente muito tempo sem ver, poxa, pode virar um quadro dramático, né? Então tem que ficar em cima, tem que ficar bastante atento. Quando a gente falou, né, que isso também pode ter mais opacidade, mais haze por causa do influxo do TGF-beta, você chegou a falar um pouquinho, puxou um pouquinho o gancho, né, pra losartana. Só lembrar assim, nesses casos, às vezes eu até falo para esperar um pouco. Espera fechar, o defeito epitelial já tem tanta coisa ali que a gente tá usando. Espera fechar e daí a gente começa a losartana. Ou então quem já quer começar junto, né, a gente estava até recomendando, enquanto conduta do grupo, reduzir um pouco a dose, né? Porque a gente usa a dose sempre de 0,8 mg/ml, ainda tinha essa confusão de dose, porque é 0,08%, mas se for miligrama/ml é 0,8 mg/ml para nossos casos, né, de opacidade. Também tem podcast, né, sobre a losartana. Reduzir a concentração, mas, não a dose. Sim. Mas nesses casos de defeito epitelial, daí a gente recomenda reduzir para 0,2. A concentração. Daí pedir já a manipulação, né, na farmácia manipulada para diminuir. Mas, sinceramente, os casos que eu tenho visto, eu falo assim, vamos otimizar logo aqui, vamos fechar. A gente fecha rapidinho, em menos de uma semana, e daí é o tempo que o paciente solicita o 0,8 até chegar, aí já fechou e já começa. Eu concordo então, plenamente. E assim, muitos casos não evoluem para opacidade, né, também. Assim, número 1. Às vezes você nem vai precisar. Sim. Aqui eu acho que assim, às vezes você já tá vendo, perto, próximo ali. Não, mas assim, um ponto que eu acho que é legal chamar a atenção é que você não vai ver a sua opacidade tão rápido. Se esse paciente for evoluir com opacidade, vai demorar 4 semanas. Mas o ponto que eu acho que é legal, isso que a Alícia falou, a losartana não vai ter função para fechar esse epitélio. Pelo contrário, pode ser, é mais uma medicação, né, com seus
com seus riscos também. Então, assim, o que eu faria exatamente isso. Deixa fechar completamente esse quadro e depois, se for o caso, você inicia a losartana, na minha visão, como medicação profilática para a opacidade. Na minha visão, essa é a melhor indicação. Espera fechar. Foi um caso que a gente está até acompanhando lá em Sorocaba, que é um paciente pós-queimadura. Então, já tem a opacidade da queimadura, tinha esse defeito. Então, a gente já tem trabalho, né, nos coelhos também, que a losartana, junto com a prednisona 1% foi boa, né, para queimadura. Então eu falei, mas vamos esperar um pouquinho, exatamente pensando nisso, né? A gente já sabia e assim, só aproveitando esse gancho, assim, que lembrar, né, que se a gente usar miligramas, né, se usar, é diferente da concentração de percentual, que é 0,08% e 0,8 miligramas por decilitro, né? ml. 0,8 miligramas por ml. Exatamente, porque a gente pede para esperar exatamente por isso. Porque se interfere com o TGF-beta, o TGF-beta está na lágrima, a gente não sabe o quanto que isso pode acabar atrapalhando. Embora não tenha efeito adverso relatado ainda, né? Nem em paciente, nem em coelho. Esse trabalho que saiu agora, saiu um trabalho agora, né? Que até tem a Bárbara como primeira autora. Falando da concentração, especificamente, é um trabalho sobre concentração, que está muito interessante, está muito legal, saiu no Corne agora, vale a pena ler. E esse trabalho da Bárbara é muito importante, porque a gente sabe que às vezes as pessoas ficam assim, mas é 6 vezes ao dia, vamos aumentar a concentração, e não dá para ir aumentando a concentração, não. Esse trabalho dela, lá agora na Cleveland Clinic, que ela continuou lá com o grupo, mostrou que teve... Aumentar a dose, aí seria aumentar mais, fazer mais vezes ao dia. Às vezes a pessoa queria aumentar a concentração para poder diminuir, sabe? Mudar essa questão da posologia, só que não dá para aumentar a concentração, porque a gente viu que os trabalhos que tiveram 40 miligramas... Fazer mais vezes ao dia. A concentração ela não vai conseguir mexer. Não, mas lá na Cleveland Clinic, né, que eles fizeram. Sim, eu digo assim, quem estiver usando no dia a dia não vai conseguir mexer na concentração, mas pode aumentar a dose, fazendo mais vezes ao dia. Sim. Não, mas às vezes manipulado, né? A pessoa pode pedir ela pede 0,8 e faz mais vezes ao dia, não adianta. Faz 6 vezes ao dia. Mas é que teve uma vez que fizeram 8 em vez de 0,8, entendeu? E daí eu falando isso. Aí já às vezes a pessoa fazer 8, aí já não. Aí já, e aí só que o paciente tóxico, não teve efeito colateral nesse caso, por sorte. Mas é isso que o trabalho mostra, que os coelhos que usaram 40 tiveram toxicidade, né? O estudo até precisou, né, sacrificar alguns coelhos e coisas que a gente não tinha visto antes. Nesses quase 4 anos que eu tava lá, a gente não tinha visto nenhum coelho que tivesse desenvolvido toxicidade. As pessoas têm que entender que tem, assim, para vocês chegarem na dose que é usado, foi muito estudo para isso. Não foi, né, para você mudar a dose assim, sem evidência nenhuma, né? E eventualmente você vai ter alguém que vai usar uma dose muito maior e vai ficar bem, mas isso não quer dizer nada. Exatamente. Exato. Gente, acho que deu nosso tempo aqui. Dica cultural. Queria agradecer vocês, mas antes, né, Lícia? A dica cultural do Marconi. Eu achei legal esse podcast, acho que ele tem muita aplicabilidade prática. Sim. Eu acho legal quando a gente conversa sobre isso. Obrigada pelo convite, vocês me receberem aqui de volta. Você é de casa, né, Lícia? Você é de casa. E deixar de falar 3 anos. Não, é muito bom você aqui com a gente. E a dica cultural de hoje tem bastante a ver com Refrativa Rio, que é um livro chama Unreasonable Hospitality, que é um livro de 2023 do Will Guidara. É um livro que fala sobre o quanto você pode, em todas as suas esferas que atendem pessoas, né, entregar muito mais do que a pessoa espera. Ele fala sobre a ação dele relacionada, nesse contexto relacionado ao restaurante dele, né, e a rede de restaurantes dele. E até é legal que tem uma parte do livro que é bem interessante, né, quando ele fala sobre a atenção, como que a atenção ao detalhe em uma área, né, vai impactar todo o time em outras áreas, né? Então, quando você passa a ficar atento, aquilo vira um modelo mental de pensamento e isso acaba impactando em todo o ponto, né? E a gente, acho que, né, tem isso como um mantra no Refrativa Rio, que é entregar sempre muito mais. É um livro que eu acho que é um livro de leitura muito fácil, né? Ele escreve muito bem. E foi considerado no último ano um dos best-sellers aí de leitura. Vale a pena ler. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lícia, muito feliz de ter você aqui com a gente nesse episódio. Espero que em outros mais. Cláudia, você como sempre, brilhante, conduzindo toda essa nossa conversa. E esse foi o Coffee and Rio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Disponível nas principais plataformas de podcast. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.